nesse período aqui que esteve, que todos continuam como estavam. Glória ao Senhor. Meus amados irmãos, o título da mensagem que vocês podem ver em tela se chama Mais que Trabalhadores, Cooperadores. Hoje, dia 1º de maio, se celebra o Dia Internacional do Trabalhador. No Brasil, desde 1943, o Dia Internacional do Trabalho. Então, é um dia a refletirmos sobre o que é o trabalho. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 9, versículos número 37 e 38, Mateus 9, 37 a 38, aqueles que puderem se colocar de pé para que façamos a leitura inicial, eu convido que assim então procedam. E diz o autor sagrado: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e o que nós pedimos, Deus, fala as nossas vidas, fala os nossos corações, e que nós possamos praticar a tua palavra diariamente, constantemente, regularmente em nossas vidas. E o que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar seus assentos. Era o ano nos Estados Unidos, era o ano de 1884, quando os sindicatos começaram a manifestar a sua indignação pela exigência das jornadas de trabalho cada vez mais intensas. E começa a vir em tona naquele ano, assim nas reuniões do sindicato, 1884, 1885, a ideia que houvesse um teto de horas de trabalho por dia, para que o trabalhador apenas trabalhasse no máximo 8 horas de trabalho por dia. Para que vocês tenham noção, as pessoas trabalhavam, o proprietário, o dono, o empresário, ele exigia o tempo que a pessoa acordasse até a pessoa dormir, e as pessoas trabalhavam até 17 horas por dia de trabalho. Então, começou a haver uma manifestação, e eu lembro até, meu pai estava comentando na viagem a Portugal, que fizemos, meu pai falou: olha, meu primeiro trabalho foi no Porto, um vizinho aqui ofereceu um trabalho no Porto, meu pai é do interior de Portugal, na Espera de Sinfãs, e ele falou: olha, eu dou casa, eu dou roupa e eu dou comida. Aí o pai de meu pai falou, meu pai tinha 14 anos, mas vai ter salário? Não, não vai ter salário nenhum, eu dou comida, roupa enfim, e cama, e moradia. Então tá bom, tá ótimo para a gente. E assim então eram as explorações daquelas épocas, 17 horas por dia de trabalho. Então marcaram, lá em Chicago, marcaram uma greve geral, o sindicato de Chicago, para o dia 1º de maio de 1886, e aquela greve que foi engendrada por 2 anos, ela teve uma recepção nacional, a ponto de 340 mil trabalhadores nos Estados Unidos aderirem à greve. Começou 1º de maio, então as pessoas não iam trabalhar, manifestando a sua indignação contra a exploração, e então a polícia começou a se envolver, e houve uma manifestação, houve prisão, houve mortes, e além das mortes, houve condenação para os líderes, condenação à forca. 2 foram enforcados, depois outras penas foram comutadas, mas o fato é que aquele 1º de maio marcou muito aquela geração. E aí a Segunda Internacional Socialista, que aconteceu dia 20 de junho de 1889, ela declarou o seguinte: aqueles movimentos de Chicago estavam certos, nós devemos delimitar a 8 horas de trabalho. E começaram então a estabelecer o dia 1º de maio como o dia que todos os trabalhadores iam pausar as suas atividades para lembrarem dos seus direitos. E aí, isso gerou resultados muito positivos. No ano seguinte, aquela Internacional Socialista de 1889, então 1890, o Congresso americano aprovou a lei que dizia que a jornada de trabalho deveria ter até 8 horas de trabalho por dia. No ano seguinte, então,
essa aprovação no Congresso americano começa a ecoar com mais força na Europa. E no norte da Europa, então, 10 manifestantes que estavam em greve são mortos pela polícia. Começa, então, um incendiamento, um grande incêndio na Europa, até que o Congresso, até que o Senado, melhor dizendo, francês, aprova, em 1891, a jornada de trabalho em 8 horas. E também estabelece o dia 1º de maio como feriado do trabalhador. No ano seguinte, a União Soviética faz o mesmo, e também decreta o feriado no dia 1º de maio e a jornada de trabalho de 8 horas. No Brasil, só teremos esse efeito em 1925, com o presidente Arthur Bernardes, quando ele estabelece, então, que a jornada de trabalho deveria ter até 8 horas. Até que em 1943, no estádio de São Januário, no dia 1º de maio, o presidente Getúlio Vargas, ele estabelece então a CLT, a consolidação das leis do trabalho, e ali então as definições dos limites que deveriam ser impostos, traduzidos no trabalho de cada brasileiro. Pois bem, esse é o contexto do trabalho, do dia que nós estamos vivendo na manhã, no dia de hoje, aqui, que nós nem notamos porque caiu no domingo nesse ano. Mas o versículo que nós lemos, Jesus ele fala sobre a necessidade de trabalhadores. Há uma diferença. Uma vez, na loja de meu pai, ele falou, olha, esse daí não gosta de trabalhar, o que ele quer, ele não quer um trabalho, ele quer um emprego. Muitos querem trabalho, muitos querem emprego, mas não querem trabalho. Trabalhar é inato à personalidade que quer conquistar algo. Muitos querem conquistar sem trabalhar. E na vida espiritual acontece a mesma coisa, nós vamos ver sobre isso nesta manhã. Jesus está falando aqui sobre o trabalho espiritual, o trabalho ministerial, o trabalho que nós temos de avançar com o reino de Deus. E Jesus então fala nesse versículo que você está lendo em tela, Mateus 9:27, o seguinte, olha, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aí ele diz, rogai pois ao Senhor da seara que envie o quê? Trabalhadores para a sua seara. Não faltavam discípulos, faltavam trabalhadores. Não faltam cristãos na terra, mas se cada cristão trabalhasse pela causa do Evangelho, a terra já tinha sido transformada há muito tempo. A cada dia o IBOP, ele vai, os institutos de pesquisa, eles vão batendo as portas, eles vão telefonando, eles vão interfonando, eles vão pesquisando, e eles vão vendo o número de evangélicos está crescendo no Brasil. A pergunta é, será que a nossa sociedade está melhorando? Será que a violência vai diminuir? Será que tudo de errado está diminuindo? Se cada um que se diz evangélico vivesse realmente o evangelho e trabalhasse por isso, pelo crescimento, nós seríamos uma nação diferente. O trabalho é importante. A Bíblia diz em Ageu, capítulo 1, que nós devemos sair da acomodação e trabalhar. O Senhor Jesus diz em João capítulo 5, olha, o meu Pai trabalha até hoje. João capítulo 6, o capítulo seguinte, Jesus disse, olha, trabalhai pois pela vida eterna. Nós devemos trabalhar pela vida eterna. Nós devemos buscar a Deus, nós devemos orar, nós devemos lutar pela santificação, nós devemos lutar pelo estudo bíblico, nós devemos lutar para exercer os nossos dons, ou seja, devemos trabalhar pela vida eterna. Por isso que Jesus fala em João capítulo 9, trabalhai pois, enquanto é dia, pois a noite vem, quando não se pode trabalhar. Muitos querem começar a trabalhar na obra de Deus, e eu não vou dizer tardiamente, porque cada minuto vale a pena. Se você decidir trabalhar por Cristo aos seus 99 anos de idade, pelo menos você começou, glória a Deus por isso. Mas quantos de nós temos nos acomodado nas igrejas e não temos trabalhado?
A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 4, que olha, servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Nós devemos então trabalhar. Nós temos um louvor aqui porque temos uma equipe que trabalhou. Nós temos o templo limpo, iluminado, bem organizado, porque tem uma equipe que trabalhou. Quando você chegou, havia gente lá embaixo, havia uma recepção aqui em cima. Nós temos agora pessoas cuidando das crianças, dos bebês. Temos uma equipe no som, porque pessoas estão trabalhando. Nós devemos então falar: Deus, usa-me como um trabalhador na sua obra. Hoje é o dia do trabalhador. Aliás, Getúlio Vargas, ele faz uma coisa muito interessante. Ele ali em 1943, como eu já citei ali, aqui na introdução, ele não coloca como dia do trabalho, ele coloca como dia do trabalho. Eu acho muito interessante, porque não é apenas o trabalhador, mas é o trabalho em si. É analisarmos o que nós temos feito, e nós devemos pensar o que nós temos feito em relação à obra de Deus. O que eu tenho feito, o que você tem feito em relação à obra de Deus. Será que nós apenas somos um auditório que ouve a pregação e volta para sua casa e aguarda mais 7 dias para voltarmos ao culto e louvarmos ao Senhor e voltarmos e nada mais fazemos? Será que nosso trabalho então se limita a um caminhar até a igreja e voltar às nossas casas, a uma caminhada semanal? Devemos trabalhar em todo o momento. E aí então nós começamos a ver o que a Bíblia fala sobre o trabalhar para o Senhor. O texto que você está lendo, do capítulo 50 de Isaías, versículo 41, ele diz: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta, olha só que coisa interessante, ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O trabalho, ele começa com a decisão de nós levantarmos da cama. Por quê? Porque muitas vezes o nosso maior inimigo é a nossa preguiça, não é verdade? Está um dia chuvoso, está frio, e você quer lutar por algo, você traça o teu planejamento no dia anterior, você coloca, olha, eu vou fazer isso, e chega no dia seguinte você não faz, você não desperta. E esse texto diz: olha, o Senhor me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça. Nós devemos então travar a primeira luta para conquistarmos algo, e isso inclusive na vida espiritual, isso inclusive na vida ministerial, é nós despertarmos-nos pela manhã e ouvirmos a Deus. Despertar amanhã e ouvir a voz do Senhor. Senhor, o que tu queres que eu faça? Senhor, o que tu queres que eu faça? Eu vou repetir o texto: ele me desperta todas as manhãs. Olha, é o Senhor que desperta. O teu alarme vai te acordar, mas é o Senhor que vai te despertar. O teu alarme vai fazer com que você então abra os seus olhos, mas despertar para as suas necessidades, para as suas responsabilidades, é o Senhor que vai fazer. Existem alguns despertas na Bíblia, e eu cito aqui 4. O primeiro deles está em Juízes capítulo 5, quando Deus fala: desperta, Débora, desperta, acorda, entoa um cântico. É um despertar de uma mulher que era profetisa, é um despertar de uma mulher que era porta-voz de Deus, é o despertar de uma mulher que era uma liderança, mas ainda assim, sendo profetisa, sendo liderança, sendo uma pessoa capacitada, sendo uma pessoa que estabelecia critérios espirituais, ainda assim Deus fala: desperta, Débora, desperta, acorda, entoa um cântico, começa a cantar. Porque independentemente da sua posição eclesiástica, independentemente do seu tempo de conversão, muitas vezes nós adormecemos, e Deus fala para Débora: Débora, você tem que despertar. Não importa se você é crente há 50 anos ou há 5 dias, não importa. Todo dia, a cada manhã que você possa, Deus, desperta-me, que eu possa cumprir a tua vontade, que eu possa fazer a tua vontade. Há um segundo texto que fala do despertar, que está no Salmo 57,
que diz: desperta, ó minha alma. O salmista, ele já estava acordado. O salmista, ele já estava compondo. O salmista, ele já tinha caminhado, já tinha se alimentado. Mas ele falou uma coisa muito importante. Ele diz: desperta, ó minha alma. Desperta, ó minha alma. O meu homem interior, a minha parte espiritual, desperta. Porque muitas vezes nós estamos acordados, andando, trabalhando, mas dormindo, espiritualmente falando. Nos acomodamos com nossa vida espiritual, talvez tocando, talvez pregando, talvez evangelizando, talvez na introdução, talvez no som. Nós estamos aqui andando, mas nossa alma está dormindo. Então ele fala, o salmista, ele clama ao Senhor, e ele compõe, ele diz: Senhor, desperta a minha alma. E aí nós lembramos então de outro despertar, daqueles que estão abatidos. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 26, desperta, vós que habitais o pó, vocês que estão no chão, vocês que estão cansados. Meus amados irmãos, a depressão é o mal do último século e do presente também. Cada vez mais esse mal acomete pessoas. É uma doença, precisa ser tratada. E não é porque você está na igreja que você não pode ser acometida dela. Deve ser tratada com grande seriedade. E o texto diz: olha, desperta vocês que estão habitando no pó, vocês que estão no chão, vocês estão como mortos, vocês estão desanimados. Desperta. Deus dá uma ordem de comandos, mas vocês têm que dizer para vocês mesmos: ó, desperta a minha alma, eu preciso ser despertado. É por isso que em Efésios capítulo 5, versículo 14, a Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. A ordem de Deus é que nós nos despertemos, despertar de entre os mortos. Há muitos de nós que já jogaram a toalha, estou usando aqui um termo coloquial, uma expressão popular, ou seja, já desistiram. Mas não desista, não desista, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Há uma outra questão, então, nós vimos, em primeiro lugar, Deus espera que nós roguemos por trabalhadores, que nós oremos por trabalhadores, para que Deus levante trabalhadores, não apenas pessoas que se digam evangélicas, não pessoas que se digam cristãs, não pessoas que digam que exercem trabalhos na igreja, que sejam trabalhadores sim, mas que sejam pessoas que tenham a sua alma despertada. Agora, existe um texto bíblico que fala sobre 3 aspectos do trabalho que deve ser cooperativo. O texto diz, que você lê em tela, de 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. 3 aspectos diferentes. Coloquei o termo grego para que você tenha uma noção. Cooperadores, sinergós; lavoura, gergion; e edifício, roikodomê. Cada um tem uma representatividade, eu coloquei a tradução aí. Primeiro, sinergos, sin, união, ergo, trabalho. Primeiro aspecto é que nosso trabalho tem que ser conjunto. Aquele ditado é correto: a união faz a força. A união faz a força. Quando a igreja está unida, ela se fortalece e fortalece-se mutuamente. Você ajuda outros, não apenas se ajuda, agora os outros também te ajudam, te fortalecem. Agora, não é apenas o trabalho de cooperação, como nós vimos nessa tradução, mas o segundo termo ali, que é gergion. Ge é terra, daí vem geografia, geologia, né? Ergon, trabalho da terra, ou seja, trabalho braçal. Não é apenas cooperar dando ideias. Tem muita gente que só dá ideia, mas não pega no braçal, não ajuda efetivamente. Então, o segundo trabalho, o segundo tipo de trabalho que nós devemos fazer na igreja,
é não apenas falarmos ou criticarmos, como muitas vezes nós só criticamos os outros, mas enquanto os outros treinam, se aplicam, nós não fazemos nada. Espera aí, está errado. Então nós temos que cooperar, trabalhar conjuntamente, cooperando, e essa cooperação, trabalho conjunto. Segundo ponto, trabalhar braçalmente, ou seja, vamos desenvolver, vamos trabalhar na recepção, no evangelismo, no som, no estudo bíblico, na aula de escola dominical. Tantos setores nós temos para trabalhar. Tivemos uma reunião com os novos membros da igreja, há cerca de um mês atrás, um mês e pouco atrás. Nós demos a listagem, aqui estão as equipes ministeriais, se envolva, trabalhe, porque nós devemos trabalhar para o Senhor. E o terceiro ponto é o que está ali, roicodomia. Roicodoma, roikos é casa, doma é construção, devemos construir coisas. O trabalho visa construir coisas e não destruir. Porque tem gente que trabalha, mas o que constrói ao mesmo tempo destrói, então não fica nenhuma edificação. Muitas vezes você trabalha com os braços e destrói com a língua. Não é isso que diz Tiago? Uma fagulha da língua incendeia uma floresta inteira. Você trabalha, você ora minutos, horas, todos os dias, mas uma palavra você destrói tudo que construiu. Então, esse texto ele fala dessa cooperação, trabalho conjunto, ele fala da lavoura, trabalho braçal, e ele fala do edifício que nós devemos construir e manter de pé. Agora nós temos um outro texto de 1 Coríntios capítulo 16, do versículo 15 a 16, que diz assim: e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagram ao serviço dos santos, que também vos sujeitei a estes tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Esse texto, eu coloquei ali, o cooperador já expliquei, obreiro, copial. Copial é aquela pessoa que fica cansada de tanto trabalhar. Não é apenas a pessoa que tem o título de trabalhador, mas é a pessoa que efetivamente trabalha. Ficam cansados, ou seja, se dedicam, procuram produzir ao máximo. Esse é o tipo de pessoa que nós devemos nos sujeitar. Vos sujeiteis à casa de Estéfanas. É interessante, Estéfanas, o nome ali é Estéfanas, né, que vem de Stéfanos no grego, significa coroa. A Bíblia fala sobre algumas coroas, né, a coroa da graça e misericórdia, Salmo 103, nós temos a coroa incorruptível, 1 Coríntios capítulo 9, nós temos a coroa da vida, em Apocalipse capítulo 2, nós temos a coroa da glória, em 1 Pedro capítulo 5, nós temos várias coroas citadas na Bíblia, a casa de Estéfanas, a casa de pessoas que estão servindo. Meus amados irmãos, procurem aqueles que estão trabalhando para se unir a eles, porque eles estão precisando de sua ajuda. Há pessoas na igreja que nada fazem, há pessoas na igreja que fazem e fazem por 10 outros que nada fazem. Os irmãos entendem o que eu digo? Há pessoas que não conseguem participar de um culto, porque estão cumprindo as escalas de outros que deram seus nomes, mas se chover não aparece, se fizer sol não aparece, e se o tempo ficar nublado também não vão aparecer. Então, aquele que estava, hoje eu vou me programar para participar de um culto, para louvar ao Senhor, agora está cobrindo a escala lá atrás com as crianças, porque alguém deu um nome e não cumpriu o seu voto, não cumpriu a sua palavra. Então nós devemos, meus amados irmãos, olha, a casa de Estéfanas, né? A casa daquele que tem a coroa, mas a coroa do trabalho, no caso, não é um termo bíblico aqui, é uma expressão livre que eu estou tendo, mas nós devemos então nos unir a essas pessoas que estão trabalhando. Quem aqui está trabalhando na igreja? Ou eu quero unir com essa pessoa, porque eu sei que eu tenho a aprender, eu sei que eu tenho a oferecer, eu sei que eu tenho a contribuir, e também isso vai ajudar essa pessoa. Então o trabalho na igreja, e hoje, volto a dizer, é o Dia Internacional do Trabalhador, no Brasil, o Dia Internacional do Trabalho, mas é um momento de nós refletirmos sobre o nosso trabalho na obra de Deus. E aí então, nós vamos para um outro texto de Filipenses capítulo 4,
versículos número 3, quando a Bíblia diz: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies Evode e Sintique, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Eu coloquei ali o termo que é usado, sinatleo, que é sin, unido a, e ali, atleo. Atleo lembra uma palavra em português? Atleo, lembra o que para você? Atleta, não é isso? Atleo, atleta, ou seja, atleo é aquele que compete por um prêmio, daí vem a palavra atleta. Ele chama Evode e Sintique de atleo, pois juntas sinatleo, ou seja, no português ali se esforçaram, mas o termo é competiram comigo, entraram na corrida comigo. Ele usa um termo usado para os jogos atléticos. Então ele fala: Evódia e a Sintique, elas entraram comigo na corrida, elas estão lutando comigo, elas estão se esforçando comigo, elas estão competindo pelo prêmio comigo, não é contra mim, é comigo. Olha que coisa bonita. Há pessoas que estão na igreja, parece que estão competindo uma contra as outras para conseguir o prêmio. Não, eu vou competir para tirar ele do lugar, para tirar ela do lugar, para eu sou mais capacitado. Parece que é uma competição interna muitas vezes. Mas nós, meus amados irmãos, devemos competir não contra os irmãos, mas com os irmãos, porque a vitória dele é a minha vitória. A minha vitória é a vitória sua, a vitória de cada um, a luta é conjunta. Por isso que, e há muitos vídeos na internet que mostram belas ações, quando às vezes uma pessoa está na corrida, a pessoa vai cansando, não sei quantos viram um vídeo desse, e aí o que estava na frente parou para ajudar o outro a chegar na linha alcançar a linha de chegada. Viram esse vídeo? Já assistiram? E ali então ele perdeu o primeiro lugar, mas ele ganhou a corrida, ele alcançou o prêmio. Não é a medalha de ouro, não importa, o prêmio maior é o prêmio da honra, da dignidade. No Evangelho é isso. É nós falarmos o seguinte: elas se esforçaram comigo, eu prefiro o termo grego, elas competiram comigo, não contra mim. Isso de cooperar, é muito interessante que o termo é exatamente esse, cooperar. Eu já citei esse exemplo, eu vou repetir aqui, me desculpe os irmãos que já ouviram esse exemplo, mas o termo cooperar no português, ele vem daquele termo latim, cooperare, que era usado nas galéias romanas, quando uma pessoa ficava lá embaixo com um tambor, e ele batia nos ritmos e os escravos tinham que remar naquele ritmo. Se ele batesse com maior velocidade, eles tinham que seguir o ritmo do bumbo. E ali então, um operava, outros cooperavam e todos chegavam ao seu porto de maneira segura. Assim é no Evangelho. E eu finalizo com o último texto, que diz ali em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, nesse Dia Internacional do Trabalhador: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes, ou seja, pericel, sempre cedendo em números, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A palavra grega ali é kainos, não é sem propósito. Tudo que nós fazemos, desde o menor trabalho, tem um propósito. Tirar um papel que está do chão não é em vão. Ajudar uma pessoa não é em vão. Orar por uma vida não é em vão. Nós devemos ter o propósito sempre de trabalhar para o Senhor. Eu gosto muito desse texto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes o quê? Inabaláveis e sempre o quê? Abundantes na obra do Senhor. Então, saiba que o seu trabalho não é em vão, para o Senhor nada é em vão. Eu gostaria de convidar que você fique de pé nesse momento. Eu gostaria de fazer uma oração. Em primeiro lugar, agradecer ao Senhor porque nos dá condições e capacitação de trabalhar para Ele. Em segundo lugar, agradecer àqueles que têm trabalhado por nós. Olha, enquanto estamos aqui, alguém está dando aula para a escola dominical para as crianças.
alguém está cuidando ali dos bebês no berçário, alguém está na calçada da igreja, está ali distante de nós, mas ali para receber as pessoas. Pessoas estão no som, chegam cedo para ligar, os professores que dão aula na escola dominical, eles se dedicam durante a semana para estudar a mensagem. Vamos agradecer ao Senhor pelos que têm trabalhado em nosso favor. Pai amado, Deus bendito, nós te agradecemos porque Tu és o Senhor da seara, Tu és o Senhor da obra, mas te agradecemos porque nos chamas para trabalhar na Tua obra. É uma honra muito grande. Nós queremos te agradecer nesse momento, sermos gratos por todos que têm trabalhado na Tua obra e que muitas vezes não são reconhecidos por nós. Quero te agradecer pelos introdutores que ficam na calçada da igreja, pelos introdutores que ficam aqui na parte interna da igreja, pelos irmãos que têm limpado a igreja, cuidado dos banheiros, de cada dependência desse local, dos que ficam na cantina, dos que dão aula para as crianças, dos que ficam no berçário com os bebês, dos que músicos, dos sonoplastas, os que cuidam da parte da multimídia da igreja, dos que cuidam das artes da igreja. Senhor, cada um que tem cuidado da limpeza da igreja, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o nosso trabalho para Ti não é vão. Quantas vezes essas pessoas, e permita a Deus que nós possamos dizer que todos nós, ao trabalharmos na Tua seara, Pai, muitas vezes nos encontramos cansados, mas mesmo assim somos renovados nas forças em Ti. Por isso, Pai, pedimos, renova as nossas forças e que nós possamos trabalhar a cada momento na Tua seara, que nós possamos entender que nosso trabalho para Ti não é vão. Pedimos a Tua graça sobre nós, as Tuas bênçãos sobre nós, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse corinho diz: